Oi, turma! Bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for necessário, sempre usando máscara e passando álcool em gel aí na mão, respeitando a distância entre as pessoas. Antes do vídeo começar, passar um recado importante para vocês, que é o seguinte: continuem participando das rodas de conversa. Essas rodas são muito importantes para a gente debater os assuntos da mostra, como materiais, as capas, quais os aplicativos, as suas dificuldades. Então é um jeito da gente estreitar nossas relações e conseguir ter um canal de comunicação mais direto, até mais direto do que só os comentários. Lembrando que vocês têm este mesmo espaço dos comentários para tirar dúvidas, ou mesmo enviar pra gente via WhatsApp com seu nome, a sua dúvida, sua atividade, seu exercício, qualquer coisa que você queira comunicar, ok? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma capa de teste. Então, desde a semana passada a gente tá fazendo várias capas exemplos, né? Ou seja, não necessariamente aquela vai ser a capa final, mas é um modelo de como ela pode ser. E hoje o teste vai ser com a capa para o núcleo de programação. Eles estão trabalhando com Arduino e o símbolo deles principal é o Android. Eu acho que vocês que já foram presencialmente, né, na sala de programação, já devem ter visto que lá tem o Androidzinho, que é um robozinho bem bonitinho. Acho que a gente consegue colocar esses elementos na capa para a mostra deste ano, ok? Então vamos lá. Turma, vamos lá para nossa parte de gravação de tela, onde antes da gente começar pelo Canva, eu vou passar um breve briefing para vocês sobre o que o pessoal de programação está fazendo e quais são as nossas referências visuais, né? Conversando com o educador Thiago, eles estão falando sobre programação eletrônica, então circuitos, colocar aplicabilidade em objetos, fazer com que essas coisas se movam e que produzam alguma coisa. E dentro dessa programação ele tem usado o Arduino como uma ferramenta e plataforma, e o Android é o que eles estão construindo. Bem, vocês vão perceber, na verdade, que pesquisando a palavra Arduino e imagens não é o mais fácil de tirar o conteúdo inspirador visualmente, né? Para criar uma capa mais artística. Mas vamos lá. Qual foi o meu conceito dentro do que eu encontrei sobre o Arduino, né? Arduino é uma placa onde você vai fazer essa programação e eu pensei, uma das partes mais interessantes visualmente das placas e dos circuitos é justamente a estampa dessas linhas, né, que ficam nas plaquinhas que a gente conhece de qualquer programação, circuito eletrônico. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de abrir uma televisão, um controle remoto, qualquer coisa desse tipo, um computador, às vezes até um micro-ondas, vocês vão perceber que eles têm essas plaquinhas, né? E essas placas justamente serão usadas para poder ter a automação ou, no caso, uma programação. E aí é o que vem a parte que nós vamos usar a nossa criatividade. A gente vai pegar aqui um arquivo em branco, deitado também do mesmo jeito que a gente fez para o Cássio, para a Kátia, para a Stephanie e para as próximas capas que estão por vir. Então vamos lá. O que eu pensei? Como eu mostrei para vocês no começo, só a placa do Arduino não é tão criativo assim, não dá para colocar tantas coisas interessantes. Entretanto, se você olhar a placa de perto, os circuitos eles são bem legais. Então eu reservei 2 imagens aqui. Para achar essas imagens é só você ir no Google e pesquisar placas de circuitos. E eu vou começar usando esse, que tem um fundo bem azul. Então eu vou ampliar para ele ocupar todo o meu espaço do fundo, tomando cuidado para não distorcer a imagem. Tá vendo? E aí a gente tem um fundo. Lógico que quando a gente tem uma imagem de fundo e ela está muito escura, a gente tem 2 opções. Colocar um objeto, que é um elemento, ou editar essa foto. Então vamos começar pela parte da edição da imagem. Uma vez que a imagem está selecionada direitinho, a gente vai vir aqui em filtros e vamos procurar um filtro para amenizar essa cor. Lembrando que a cor é só uma sugestão. Eu gosto bastante da ideia de deixar azul, porque vai criar
um certo contraste com o robozinho do Android que eu vou colocar aqui. Só que esse azul não precisa ficar tão aceso assim. Então, o que eu vou fazer? Deixar essa placa levemente mais clara, tentando não mexer muito ali na matiz, né, que eu acabei esbarrando o meu dedo. A gente podia deixar até preto e branco e criar as letras coloridas, mas como é tudo tão vivo, né, nessas placas de circuito, eu não vou deixar preto e branco, não. Deixei aqui a minha configuração da imagem, vou clicar em pronto. Clico fora, não tem mais nada selecionado, clico no botão de mais. Venho aqui, já estou em elementos, vou pegar este quadrado e a gente vai criar um falso filtro na frente da placa de circuito que está de fundo. Então, eu vou escolher novamente uma cor, um tom azulado, e desse tom azulado, que a gente vai fazer, aplicar a transparência, igual o truque, entre aspas, que a gente usou na última capa do Cássio e na capa da Kátia, onde a gente põe essas transparências para reservar meio que espaços. Fiz isso, vamos lá. Agora eu vou vir nos meus uploads e pegar o meu Androidzinho. Eu deixei um Android aqui separado pra gente carregar para nossa imagem, tá vendo? E é o que eu vou fazer. Do mesmo estilo que nós fizemos as recortagens e colagens do Abapuru, a gente pode tentar fazer aqui com o nosso Androidzinho, fazendo meio que uma invasão de pequenos androides, tomando só cuidado novamente, né, com o tamanho de tela que eles ocupam. Vamos aqui, arrasta pro lado, vai ter esse Android aqui, a gente pode duplicar mais um, diminui, coloca aqui assim, de cabeça para baixo. A ideia realmente vai ser parecer que tem diversos androidezinhos para cima e para baixo, aprontando numa placa, fazendo diversas aventuras que um robozinho pode ter. Então, eu vou vir aqui, eu vou arrastar pro canto. Tudo isso com cuidado, tá vendo? Pra poder ficar bem bonitinho. E um deles, vamos ver aqui se eu consigo editar um pouco para não ficar necessariamente com essa cor. Não é aqui em filtros, é em ajustar. Eu posso mexer na matiz, tá vendo? Para que ele fique um pouquinho diferente. Não muito claro, mas um pouco diferente. Eu posso aumentar a saturação dele, o contraste. Muito bem. Feito isso, ele tá um verde mais aceso do que os outros. Eu vou abaixar um pouquinho esse aqui e vou virar mais inclinadinho esse, botar aqui. Que a gente já tem um começo, certo? Se a gente for lembrar, todo mundo tá usando de referência as artes, né, a identidade da Tarsila do Amaral. Então, com certeza, o tema vai ter algo a ver com isso. A gente volta aqui. Então, a gente usou as colagens para criar esse efeito. Agora, a gente precisa colocar o título. Então, a gente vem em texto. E vamos tentar fazer uma coisa diferente também, ok? Clico em texto, vou editar. Geralmente em programação, ela acontece dentro destes... Deixa eu arrastar isso aqui para cima. Ela acontece dentro desses parênteses aqui, né? Colchetes, na verdade. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar assim, ó. Segunda mostra virtual de programação. Ok? Ok. E aí, vou fechar com esse negocinho aqui também. Aí, eu vou arrastar ele aqui pra cima. Tá vendo que ele aparece a marcação? Ele tá perfeitamente no meio. E embaixo, eu vou colocar um outro texto aqui, tá vendo? Um subtítulo. Como se fosse realmente uma programaçãozinha. Então, eu vou colocar aqui, ó.
Arduino, ponto e vírgula. Em algumas linguagens de programação, para você ter certeza que foi, tem que terminar com ponto e vírgula. Então, tá aí uma referenciazinha à programação. Colocar uma fonte um pouco mais grossa. Basicamente aqui tá feito. Agora a gente tem que editar os efeitos para tornar isso interessante. Para gerar contraste, a gente tem que usar uma cor oposta. Então, por exemplo, o meu fundo tá muito escuro, tenho que usar uma cor mais clara. Se o meu fundo tá muito claro, tenho que usar uma letra mais escura. Vamos ver em efeitos o que ele tem pra gente. A gente pode usar essa sombra simples, tá vendo? Ó, que eu posso aumentar a distância, posso decidir para onde ela vai, o desfoque dessa sombra. Eu gosto de sombra bem marcada, porque assim fica aparecendo uma outra letra por trás que só tá afastada, tá vendo? Isso também vai muito do efeito que você quer passar. Então, é mais uma questão de estilo aí. Esse também é bem legal, que parece que tá distorcido, tá vendo? Parece que dá um efeito visual um pouco diferente, mas eu vou deixar o sombreado mesmo, porque eu gostei do jeito que ele está. Aqui em formas, ele tem a possibilidade de pôr em curva. Então, eu vou pôr o Arduino em curva, mas não uma curva tão grande assim. Tentar assim. Só para dar um efeito visual diferente, tá vendo? Mostra de programação. Vamos lá. O que mais nós podemos fazer? Aqui, a gente tem a chance de animar esse texto. Tá vendo? Que aí vai dar realmente a impressão de que é uma linguagem de programação que está sendo escrita enquanto está acontecendo. Lógico que no nosso caso a gente vai usar como uma capa, e a capa tecnicamente não vai se mover, mas seria interessante para que vocês pudessem ver como funciona. Aqui eu posso ver um pouco do espaçamento, tá vendo? Eu posso aumentar mais, não quero deixar muito distante. E aqui entre as letras também. Ok? E aqui tá praticamente feito. Acho que uma coisa legal que a gente pode adicionar aqui, vamos ver se em adesivos a gente encontra algum mouse, algum cursor, alguma setinha para ser o nosso mousezinho mesmo, como se fosse no computador, como se ele estivesse dando um clique na palavra Arduino. Pode ser que apareça, pode ser que não. Vamos fazer esse teste. Ó, ele tem, tá vendo? Em animação, mas tem, então serve também. Cliquei nesse primeiro, lembrando que quando o Canva tá ativado, ele precisa estar com a internet para poder funcionar tudo bonitinho. Tentar diminuir ele. E vou arrastar ele pra cá, tá vendo? Ele tem que bater bem no Arduinozinho aqui, ó. Plim! Está feito! Esse é um modelo de capa. Lembrem sempre, isso é só um modelo. Vocês podem fazer outros modelos de outras formas. Por exemplo, eu posso vir aqui em elementos, ok? Pegar, por exemplo, o elemento do círculo e colocar estes círculos atrás aqui dos meus amiguinhos androides. Então, posição, tá vendo? Enviar para trás, enviar para frente. Só para fazer efeitos visuais mesmo, para deixar interessante. Aí eu posso duplicar, vou colocar uma outra cor de base. Não vai ficar roxo, não precisa se preocupar. E arrasto para trás desse androide. Lá em posição, aqui ó, posição, joga tudo para trás, tá vendo? E tá feito. E assim você vai criando uma sensação visual diferente, ok? Então, isso é só uma das ideias, vocês podem ter outras. Tanto que eu também salvei uma outra imagem para ser o fundo. Tudo isso vai ser realmente uma questão do como você quer que fique a capa no final. Eu realmente gosto da ideia de ser uma plaquinha de circuito e ter vários androidezinhos como se eles estivessem invadindo o espaço, porque são eles que vão se mover na amostra de programação. Então é uma ideia. Lembrem-se que vocês sempre podem expandir suas ideias
e darem sugestões novas. E a gente também poderia salvar isso como um gifzinho para ser realmente uma capa que se move. E aí, no caso, se fosse uma capa que se move, a gente podia tentar animar até mesmo os próprios androides, né? Vir aqui e tentar fazer com que ele dê um breve movimento ou alguma coisa do tipo. Porque aí ficaria interessante, ok? Espero que vocês tenham verdadeiramente gostado da ideia. Como eu falei, essa série de capas que eu tô mostrando pra vocês são ideias para que quando você vá produzir a sua capa, efetivamente você já tenha uma noção de qual é o tema, qual é o professor, qual o núcleo e assim por diante para você conseguir estreitar mais. Então ele é meio que um briefing / apresentação de uma ideia. Lembrando que essa é a minha, vocês estão sempre abertos a dar a sugestão de vocês, seja por comentário, seja via WhatsApp, por qualquer um dos meios, roda de conversa. Sempre deem a opinião de vocês, deem as ideias, afinal a mostra é feita por vocês, para vocês, não é? Então é importante que vocês tenham essa participação, certo? Então, muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui, até o próximo vídeo e